Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono. Companheiro, nome e idade? João Jerônimo da Silva, 76 anos. Você é natural de onde, João Jerônimo? Natural de Viçosa, Alagoas, estado de Alagoas. E seu posto de força? Sou suboficial anistiado. Da Marinha, né? Da Marinha. Jerônimo, qual atividade você exercia antes de ingressar para a Marinha? O que você fazia antes? Antes de eu entrar na Marinha, eu era estudante internado. Internado. E a sua origem militar? Você foi de escola? Sou conscrito. Conscrito de? Fui conscrito. Conscrito Natal. da Escola de Formação dos Exércitos Navais de Natal. Natal. Em que ano? Em 58. 58. 1958. Jerônimo, após você jurar a bandeira, você embarcou para o Rio de Janeiro. Sim. Que navio você foi destacado para servir? Contra Torpedeiro Araguaia. Paraguaia, né? Quanto tempo você ficou no Araguaia? Calculadamente 2 anos. 2 anos. Calculadamente. Muito bem. Do Araguaia você saiu para fazer curso, para cursar? Não, saí do Araguaia para o Contra Torpedeiro Paraíba. Paraíba. Mas cursou, chegou a cursar? Cursei máquina, saí do Contra Torpedeiro Paraíba para cursar máquina na escola de máquinas propulsoras do CIAW. Do CEDAW. Você cursou máquina e voltou para o mesmo navio? Depois do curso de máquina, eu fui servir no navio faroleiro José Bonifácio. José Bonifácio. Já cursado? Já cursado. Muito bem. E quando você começou quando você chegou a participar da AMFNB, Associação dos Marinheiros. Fuzileiro Naval do Brasil? Participei como associado. Você era associado. E frequentava todas as reuniões da associação, eu não perdia. Muito bem. Então você conheceu bem o Anselmo, né? Conheci bem. Muito bem, Anselmo. Após você tomar conhecimento e frequentar a MFNB, você foi para os sindicatos metalúrgicos. Foi. Participou do sindicato metalúrgico. Em São Cristóvão. Você foi para o sindicato levado por alguém te chamou, você já sabia que lá ia haver uma confraternização, 2 anos da entidade? Fui de livre e espontânea vontade, uma vez porque eu era associado da escola não, da associação, e não perdia uma reunião. Muito bem, então você foi por convicção. Por convicção. Muito bem, chegando no sindicato metalúrgico, houve todo aquele conflito, aquela coisa toda, e você ficou lá 3 dias, que eu também participei disso aí. Concretamente. Muito bem. O que você achou daquele movimento dos sindicatos metalúrgicos? Você sabe que quando nós estávamos lá no sindicato, veio a ordem da Marinha para que nós retornássemos para a porta e acabássemos com a reunião, mas todo mundo foi unânime e continuar. Continuamos. Você também levantou o braço para continuar? Levantei. Muito bem. O que você achou daquilo tudo, daquele momento todo? Eu achei que era um momento de união nossa, dos marinheiros e fuzileiros navais. Muito bem. Ficamos lá 3 dias,
voltamos, vamos para o navio e tal. E logo em seguida você foi condenado ou não? Não, depois disso já servi uns 10 meses no contra-torpedeiro José Bonifácio, não, no navio faroleiro José Bonifácio, e de lá saí já para o quartel de marinheiros, para a divisão de justiça, para de lá ser expulso. Você foi expulso, então já saiu condenado. Não. Fui expulso e fiquei no Rio de Janeiro, aquele tempo era novo e tal, e segui minha vida de operário. Fui ser um operário. Eu trabalhava no meio Fluminense, quando de lá desertei do emprego para a guerrilha. Sim, aí começou a sua atividade na guerrilha do Caparaó. Caparaó. Muito bem. Quando começou a sua atividade, em que ano? Você lembra em que ano você começou na guerrilha do Caparaó? Em 67. 67. 67. Essa guerrilha durou quanto tempo lá no Caparaó? Olha, eu não sei detalhadamente o tempo que durou. Eu sei que eu lá fiquei uns 45 dias, mais ou menos. 45 dias. O calculo, já faz muito tempo, mas o calculo foi um mês e meio, mais ou menos. E lá no Caparaó vocês faziam exercício de guerrilha, tinha Não, atividades? nós nos movimentávamos e preparávamos esconderijo para intocar armas, munição, mantimento. Certo. Então vocês estavam preparados mesmo, com armas, com instrução, com tudo, né? Estava preparado. Quem era o líder? Era o terceiro sargento do Exército, expulso também, Amadeu Rocha. Não, Amadeu Felipe da Luz. Amadeu Felipe da Luz. Porque tinha dois Amadeus, o Amadeu Rocha e o Amadeu Felipe da Luz. Qual é que foi deputado depois? Foi o Amadeu Rocha. Amadeu Rocha foi deputado. Bem, eu era operário no Moinho Fluminense, uma das maiores fábricas do Brasil. E de lá, como operário, eu tinha os meus contatos fora, com o pessoal ideologicamente positivos. Em determinado momento, chegou a hora de eu me juntar a meus companheiros para fazer ações. Aí foi quando, para isso, eu desertei do meu emprego no meio Fluminense. Viajei de ônibus até Manhuaçu, que Manhuaçu, a Serra do Caparaó, ela circunda, ela circunda uma cidade de Manhuaçu. Manhuaçu e Manhumirim, parece. Aí eu viajei do Rio de Janeiro para Manhuaçu, e de lá eu avisado previamente onde me colocaria. Eu cumpri essa determinação e me juntei aos companheiros do Caparaó que desceram a serra para orientar alguns companheiros que tinham chegado. E poderia falar como foi lá, esse período, como... O período foi de preparação. Andadas para adquirir resistência na serra e em determinados momentos nós tínhamos que descer a serra. À noite, é claro, descer a serra para transportarmos víveres, munição e armamento que chegava até o início da subida da serra. Quem trazia esse armamento, esses víveres, eu não sei quem era. Eu só sei que nós os guerrilheiros, estavam lá acantonados. Nós descíamos a serra em determinados momentos, à noite, para pegar esses víveres que chegavam, juntamente com munição, armamento, e nós carreamos isso numa jornada difícil, porque a serra é muito íngreme e muito fria. E fazíamos isso na intenção de dar continuidade à nossa atividade.
De maneira que amontoamos, entoquemos, nós cavávamos tocas, muitas tocas, e naquelas tocas nós embutíamos medicamentos, alimentos, armamentos, munição. Dessa maneira. Esses 45 dias que eu passei lá foi nessa atividade. Ainda duas perguntas sobre esse momento. O senhor, vocês tinham aulas teóricas também ou era uma coisa mais prática? Não, o nosso comandante, o sargento Amadeu Felipe da Luz, era um homem muito preparado e ele nos treinava. Lá nós recebíamos instruções do Amadeu, que era um homem muito experiente, e hora do subtenente Joel Si, que era o vice-comandante lá da guerrilha. Nós recebíamos aula preparatória, como para suspender o nosso moral, para manter o nosso nível de autoestima. E foi assim. E como o senhor saiu de lá, qual foi o evento? Não saí de lá. A guerrilha a guerrilha caiu. A guerrilha caiu. Um companheiro, um ou dois companheiros adoeceram lá em cima. Adoeceram. E para não morrer a míngua lá em cima, foi determinado que eles descessem a serra para conseguir remédios. E nessa descida da serra, para conseguir remédios para as suas doenças, foi que esses dois companheiros foram presos pela polícia mineira, e assim começou a nossa queda. Quem adoeceu foi o capitão, não foi? O capitão e o Amaranto. O Amaranto. E quem socorreu os dois? Quem desceu para dar cobertura? Desceram só os dois doentes mesmo? Desceram os dois. Os dois mesmo. Desceram os dois numa noite de escuro, numa noite bem preparada, e não subiram. Certo. Quando eles não subiram no prazo que nós esperávamos, a gente já ficamos com a orelha em pé, né? Por que não subiram? E não subimos a causa deles não terem subido até a nossa queda. Não subiam porque quando eles desceram, procurando comprar remédio em farmácias, em Manhuaçu, um lugarzinho pequeno, onde a polícia tinha transformado a população quase em olheiros, para qualquer pessoa estranha que visse por ali dar informações. E foi assim que eles dois caíram, né? Foram presos. Que nós, lá no Caparó, em determinado momento, nós descemos para carregar munição, armas, alimentos, etc. Mas nós descemos à noite, quando chegávamos em determinado local, disse que a mata é uma região de selva, muita selva. Então, nós descemos à noite e lá para às 4 horas da manhã nós já estávamos deitado na subida da serra, próxima ao local onde sabíamos que o que nós íamos buscar, alguns remédios, munição, armamento, alimentos, estava. E nós pegávamos isto à noite, saímos de lá à noite também. Nós andávamos lá na serra só à noite para zerar da nossa segurança. Porque lá a Serra do Caparó é uma serra alta. Então, nas vizinhanças da serra, existem municípios, existem povoados. E a pessoa que está lá em cima a serra tem regiões selváticas com árvores e tem regiões só de grama. Então, quando nós éramos forçados a transitarmos por aquela região de grama, nós tínhamos certeza que alguém lá embaixo
lá embaixo, com 3, 4 quilômetros ou 5 de distância, viam os vultos nossos. Entendeu? E lá em cima não era habitado, não tinha casinha, não? Não nada? tinha. Totalmente isolado. Nós vivíamos em contato com a natureza. Nós tínhamos barracas de plástico, de lona. Nós armávamos, não tinha nada armado fixamente. Não tinha nada armado fixamente. Tudo era improvisado. À noite, quando nós íamos dormir, era que nós armávamos as barracas com lona de plástico. Lá de Marinha tinha você, tinha o capitão, Amaranto, só vocês três. E Jorge. E Jorge, sim, Jorge também. Jorge já morreu, né? Já morreu. Será que morreu? Acho que já. Você conheceu o Jorge? Conheci. E o Melo? O Melo de Maceió. Ele já morreu também. Eu estive na casa do Melo. Meu amigo, vocês foram presos pela Polícia de Minas, foi? Sim. Polícia de Minas Gerais. Ela solta em vocês, que vocês foram presos, fotografados, saiu em jornal, que vocês foram presos e estavam vivos. Porque se vocês fossem presos pelo Exército, seriam se todos executados. Não tinha dúvida. O Exército não executou vocês, porque senão ia sujar, ia manchar para eles, porque vocês tinham saído na foto da polícia que prendeu vocês lá dentro. A Polícia de Minas Gerais tratou de vocês como prisioneiro comum, maltratou vocês? Como é que foi essa prisão? Não fomos recebidos com sorrisos. Fomos recebidos na condição de prisioneiros. Mas, a nosso favor, tinha que o coronel comandante, pelo menos transpareceu. O coronel comandante lá do quartel, da polícia, que nos prendeu, não falou isso para ninguém. Mas depois, com o tempo, nós passamos mais ou menos uma semana nesse quartel, mais ou menos uma semana preso. Com o tempo, quando as tensões foram amaciando mais, nós ouvíamos muitos agentes da polícia lá daquele quartel. O coronel e o subcomandante dele veio palestrar conosco, numa ou duas oportunidades. E, nessa palestra que ele teve conosco, o coronel Jacinto, não é Jacinto, que ele teve conosco, ele defendeu muito Juscelino Kubitschek. Então, ele transpareceu para nós que ele era juscelinista. Entendeu? E os mais informados sabem, a pessoa mais informada sabe, que Juscelino Kubitschek, ele era era um ex-coronel da Polícia Mineira. Médico. E, pelas injustiças que ele sofreu na mão dos oficiais da ditadura, houve uma época muito próxima a essa época da nossa queda, que a Polícia Mineira chamou o Juscelino Kubitschek para se refugiar em Minas, que lá em Minas a Polícia Mineira daria respaldo a ele, não entregaria ele ao Exército. Então o coronel Jacinto, ele palestrou conosco, normalmente, sem tirania, sem nada de coisa. Agora, ele deu a entender a nós que ele era juscelinista. Ele e o vice-comandante dele. Então, para quem sabe ler um pinga-letra, supõe-se que nós não fomos trucidados, lá na polícia mesmo, porque aquele coronel, aquele comandante dele, por uma maneira ou por outra, tinha simpatia pela nossa causa. Tinha simpatia pela nossa causa, uma vez que nós éramos contra aquela truculência que a ditadura gerou estava gerando naquele tempo, naquela época. E se perdurou até 21 anos depois. Jerônimo, quanto tempo vocês passaram presos na Polícia de Minas? Olha, eu não sei mais, mas eu calculo foi uns 10 dias. Aí foram entregues ao Exército? Depois de uns 10 dias, mais ou menos, nós fomos presos a entregar ao Exército. Nós estivemos como presos do Exército em Santos Dumont, uma cidade de Minas Gerais, em Juiz de Fora,
em São João del Rei. Em São João del Rei, diga-se de passagem, o coronel do Exército, comandante do quartel que nós estivemos presos lá, transpareceu também que era juscelinista. Ele palestrou conosco, o coronel do Exército, comandante do Exército. Transpareceu também que era juscelinista. Abordou a perseguição que estavam fazendo a Juscelino, perseguições injustas, e dessa maneira. E aí vocês se lembra, se recorda quanto tempo ficou preso até ter a sua liberdade? 2 anos e 6 meses. Eu fui condenado a 4 anos. O pessoal da guerrilha, ele teve penas variadas, né? Eu fui condenado a 4 anos. Mas o meu advogado, que era o Marcelo Alencar, na época, é um grande advogado, tinha uma equipe muito boa. Marcelo Alencar, naquele tempo, era um advogado pobre, não era isso? Estava crescendo pela sua capacidade, né? E ele tomou a nossa defesa. Então, o Marcelo Alencar, a comitiva de Marcelo Alencar, é aquele que foi governador aqui e prefeito aqui no Rio. A comitiva do Marcelo Alencar derrubou 1 ano e 6 meses de minha pena. Eu cumpri, sem folgar um dia, 2 anos e 6 meses. Mas depois do julgamento, nós fomos entregues à penitenciária de Linhares. Linhares, Juiz de Fora. Tem um subúrbio em Juiz de Fora com o nome de Linhares. E lá tinha uma penitenciária que nós ficamos presos no Exército e na Polícia de Minas até nós sermos julgados. Depois do julgamento, fomos transferidos para a penitenciária de Linhares. Agora, você, o outro companheiro, foi torturado? Olha, o finado Milton, ele morreu. O finado Milton, sinceramente, eu não vi o que aconteceu com ele. Mas o Cerejo conta que estava numa cela transversal a que o finado Milton estava. E o finado Milton tudo conta que foi torturado e assassinado. Mas nós já estávamos na mão da penitenciária de Juiz de Fora. Falar o que aconteceu com o finado Milton com segurança, eu não sei. Mas ele estava na mesma penitenciária que você estava? Nós estávamos. Vocês estavam, né? Na mesma. Era o único civil que tinha origem civil, que não tinha direito militar, do nosso meio, era finado Milton. Era bancário, se eu não me engano. Não, o bancário era o Hermes. Ah, é. Mas o Hermes não estava lá em cima da serra. A guerrilha do Caparó, ela teve 2 núcleos. Um núcleo de ação, um núcleo de apoio. O finado Hermes, professor Baiá, o capitão, esqueci, que agora é coronel formado, fazia parte do núcleo de apoio. Essas armas, esses mantimentos, que lá na serra nós carrearmos para o topo, para intocarmos, com o desenvolvimento da luta, a gente ter aquele apoio daquelas coisas, era um núcleo de apoio no qual o professor... Conheceu o professor Baiá? Não. Conheceu não. O professor Baiá era um homem da sua altura, da sua cor. Tinha um irmão na época que era almirante. E o professor Baiá, capitão Juarez, foi expulso também. Ele era um homem muito revoltado, que ele foi expulso, era capitão do exército. Foi expulso, já em 75. Foi em 74 que ele foi expulso. Aí esses homens que eram o Gregório Mendonça, esses companheiros eram de apoio, da logística.
O Dornelas fazia parte de que grupo lá na Serra do Caparaó? Olha, tinha o Dornelas e tinha um outro camarada que é um sargento do Exército. Na época era sargento. Também o autor do Dornelas, parece que até é primo dele, chama-se Ivani. Anivani. Dornelas, Anivani. Mas o Dornelas fazia o quê? Ele tinha a mesma atividade? Não, o Dornelas não estava lá conosco. Não estava, não. Na Serra não estava. O Dornelas era o pessoal de apoio. De apoio. Era o pessoal de apoio. Dornelas, Anivani, professor Baiá, Hermes da Fonseca. Hermes Machado Neto, não do rapaz. É Hermes Machado. Esse funcionário da Caixa Econômica. Gregório Mendonça. Okay. O Jerônimo, você quando teve sua pena abreviada, em vez de 4, cumpriu 2 anos e 6 meses, você saiu para fazer o quê? Quando eu saí da penitenciária, é claro que saí desnorteado. Uma vez que eu não tinha parente, eu não tenho parente. Eu sou único no mundo praticamente. Os meus parentes estavam em Alagoas e eu não ia. Olha, o Vanderlei, o Anselmo, o homem covarde que foi o Anselmo, que é ele, não merece clemência. Você não sabe, juro pela palavra, juro por Deus do céu, você não sabe as pressões que eu sofri para não dizer que tinha irmãos em Alagoas, que na época eu já tinha um irmão que era sargento músico lá do Exército de Alagoas. Eu tinha um irmão, na época eu tinha um irmão lá que era cabo da polícia. Eu tinha um irmão que era barbeiro lá em Maceió. Juro por Deus, não deu origem. E você, eu digo, sou sozinho. Eu sou sozinho, fui criado sem pai e sem mãe. Fui criança para um internato, de lá saí rapaz para servir a Marinha. Não tenho parente. E nos documentos constava que eu era órfão, que me criei órfão. E as ameaças que eu sofria para eles perseguirem os parentes. Você está entendendo? Eu passei quase um dia, eu passei umas 3 ou 4 horas sendo inquirido lá no quartel por um tenente, naturalmente aquele homem era sádico, já tinha torturado muita gente. Esse tenente abriu os olhos desse tamanho. Como é que você é só, rapaz? Como é que você é só? Não tem ninguém. Eu digo, olha, senhor. Aí eu me justificava porque era só. Só verifique, eu recorro à Marinha e veja se eu tenho parente lá na Marinha, se eu tenho parente em algum canto. Eu digo, tenente, eu me criei órfão, eu novinho, já fora de pai e mãe, me criei num internato, lá saí com 18 anos para seguir a Marinha. Agora, quando eu vejo esse Anselmo ter trilhado o caminho de covardia que ele trilhou, porque na posição que o Anselmo estava, era para ele ser sacramentado. E ter se sacramentado como homem, com algum valor. Se o Anselmo não ter se transformado no traidor que ele é, ele hoje não, há uns 10 anos, há uns 15 anos, ele já seria deputado federal, o senador, ele já tinha cacife para isso, não tinha? Qualquer partido tinha. Ô Jerônimo, nem todos são iguais, você veja só. Ele disse que ele mudou de lado para não morrer. Mas eu conheço gente que não mudaria, você é um deles. Eu não mudava. Eu sou testemunho que você reagiu a um assalto na viagem que o pessoal vinha de Brasília, o pessoal da UNA de Brasília no ônibus, vários elementos armados, você desarmado, você deu um bote para tomar a arma do bandido. Fiz. Eu não sou herói. Eu não sou herói. Mas isso aconteceu. Isso para mim é heroísmo. Você deu um bote desarmado para tomar a arma do bandido. Diante disso, você tomou uma coronhada, deu uma coronhada, e quando ele executou todo o roubo, ele pediu para você descer com ele. Todos pensavam que você ia ser executado naquele momento, porque você reagiu ao assalto. Mas quis o destino que ele tivesse você como herói e não lhe matou. Você se salvou realmente como herói. Porque é muito difícil um homem tomar uma atitude de voar em cima de um marginal armado e ele um jovem, talvez de 20 e poucos anos.
Então, E eu quero aproveitando- parabenizar, porque eu vejo nisso realmente um ato de heroísmo. Aproveitando o momento, Vanderlei, eu digo que aquela viagem a Brasília, está o seu Dilson aí de prova. Eu tinha uma premonição que o ônibus ia ser assaltado. E você me pediu armamento aqui para viajar. Você me pediu arma para Falei com o seu Dilson, falei com minha gente, vamos arranjar umas 5 ou 6 armas. Nós 5. O ônibus achei é de homem velho, mas é homem, não é pedaço de pau. E seu Dilson me garantiu que tinha conseguido essas armas. Na hora do embarque eu digo, seu Dilson, é minha arma, seu Dilson. Não consegui. É verdade. Você me pediu para arranjar arma para você, realmente. Porque Você estava com um sentimento que ia realmente eu tinha aquela premonição. Eu tinha a premonição que íamos ser assaltados. O sétimo sentido, o sexto sentido, existe. Está entendendo? Eu tinha alguma coisa que me dizia, vamos preparados que o ônibus vai ser assaltado. Inclusive, Vanderlei, se houver outro passeio para nós irmos de ônibus para algum canto, eu só vou se formos armados. Se for no mínimo 3 ou 4 armas dentro do ônibus. Se não for, eu estou solidário com a UNA para tudo até eu morrer. Mas eu não faço mais de passeio com a UNA para acontecer o que A aconteceu. nossa viagem agora vão ser sempre de avião, não vão viajar mais de ônibus, não. Então, você realmente foi um elemento fadado a esses desafios, tá? Parabéns por isso. Bom, você saiu e foi trabalhar em quê? Quando saiu da prisão? Quando eu saí da prisão, saí em 77. Saí da prisão desarticulado e cheio de grilo, né? Porque nós sabíamos que você sabia que a ditadura estava em cima de nós, né? Aí eu como não tinha família. Porque o Jorge que tinha o pai de Jorge era social aposentado. Aqueles que tinham o Amadeu, a mulher dele era professora. O Amadeu Felipe, o Amadeu da Luz, o Amadeu Rocha, o que foi deputado. A mulher dele era professora aqui fora. Mas eu não tinha onde comer um PF, canto nenhum. Quando eu saí da cadeia, quem me deu uma certa guarida foi o Tatá. Naquele tempo o Tatá era um homem novo. Trabalhava como lubrificador numa oficina de ônibus. Mas eu comia luz de companheiro, eu não ia dar despesa para ele, que eu não era filho dele. A mim saí também para procurar emprego. Arranjei um emprego, já em 69, numa fábrica de pneus, lá em Benfica. E lá trabalhei uns 5 meses e saí dessa fábrica de pneus. Ela entrou em crise, e era até no português. Entrou em crise, dispensou alguns companheiros, alguns operários, e eu saí. Quando eu saí, eu queria me articular outra vez, me articular como revoltoso outra vez. Aí houve um encontro, o Cerejo, por estar no estado 4 de demência, o Cerejo parece que não está muito lúcido. Ele está muito lúcido, eu acho que ele não está muito. Quem é? O Cerejo. Sim. O Cerejo não está muito lúcido. Aí juntou-se eu e o Cerejo, depois de eu sair desse emprego, juntou-se eu e o Cerejo, nós tínhamos algumas confabulações e tal, aluguemos um quarto em Nilópolis, eu e o Cerejo. Aí foi quando o Cerejo, naquele tempo, que era um homem novo, cheio de ação também, o Cerejo me transmitiu que tinha 2 camaradas ex-sargentos do Exército, sido expulso, que queria falar comigo. Aí fui eu e o Cerejo para um encontro com esses 2 caras em cima daquele viaduto do trem de Bento Ribeiro. Você está entendendo? Nós queríamos desarticular outra vez, arranjar alguma coisa para fazer. Para fazer em prol de derrubar a ditadura. Está entendendo? O Cerejo talvez não se recorde disso com essa razão, que ele parece que está meio. Não está tão assim. E esses sargentos queriam rearticular o movimento? Esses dois? Queriam. Esses 2 caras, eles se intitularam para nós como ex-sargentos que tinham sido expulsos. Mas veja você, quando eu estava falando, eu não sei se você se lembra disso, quando nós estávamos lá na ponte de Bento Ribeiro, na ponte da ferroviária de Bento Ribeiro, naquele
viaduto. Conversando, eu, o Cerejo e esses dois caras, tinha um cara lá de ouvido, sabe? Tinha um cara de ouvido. Veja só. Depois os dois caras saíram, deram uma desculpa e saíram. Quando os dois caras saíram, aí esse cara atrás de ouvido veio falar comigo, o Cerejo, rapaz. Esse cara que está aí, um desses aí, ainda é sargento da ativa. Não, esse homem não é ex-sargento, ainda está na ativa, rapaz. Aí eu olhei assim e digo, rapaz, aí o Cerejo disse, João, então nós estamos prestes a cair outra vez. Você está entendendo? Aí foi quando eu estava dormindo na casa do Tatá. Naquela mesma morada do Tatá. Ali era uma pensão grande. Ele era um dos moradores, ocupava uns quartos. Mas ele teve uma época que, mesmo se ele comprar aquela pensão, a dona da pensão dava a ele a liberdade de tratar da pensão. Aí eu estava dormindo na casa do Tatá ainda. Aí eu digo, Tatá, eu estou quase caindo outra vez. Eu estou quase caindo. Vamos fazer assim. Eu vou dar uma volta no mundo agora. Aí foi quando saí do Rio de Janeiro para Brasília. Eu digo, vou a Brasília. Você está entendendo? Porque o cara avisou a mim e o Cerejo que dos dois que estavam em contato conosco, lá em cima da ponte do viaduto de trem, um estava na ativa, que ele conhecia, estava na ativa dizendo. Aí o Cerejo comigo disse, então nós já estamos caindo, porque esses caras são dedo duro. Aí, em conclusão, eu comprei uma passagem e me transferi para Brasília. Mas eu no cárcere, eu tinha lido um livro interessante, rapaz. Esse livro ainda existe. Ainda existe esse livro. Outro dia eu vi, quis até comprá-lo. O Zeca o Andejo, esse livro. Esse livro, Zeca o Andejo, li na cadeia. Narra aquela epopeia de uma pessoa titulada Zeca, né? De uma pessoa que saiu da cidade grande e foi andar pelo Mato Grosso, pelo Goiás, pelo Pará. E narra o que ele vivia, o que ele via e o que ele vivia. Esse tal de Zeca o Andejo. Então ele conta, é um romance assim, de umas 80 páginas. O Zeca Andejo conta aqui, lá no Alto Garças. O Alto Garças é um rio lá nasce em Goiás, que é um rio dá muito diamante, deu muito diamante em seus garimpos, deu muito diamante, então tinha área lá que era toda garimpada, né? Então esse Zeca Andejo conta que lá, quando esteve lá nesse garimpo, eu lendo isso em 67, quando estava preso, que esse Zeca Andejo conta que lá, quando ele chegou, ele viajando pelo mundo todo, quando ele chegou lá nesse Alto Garças, ele viu, aí ele contava o estrago da natureza que via, né? Porque o garimpeiro entra 50, 100, 200, 300, 500, 600 garimpeiros, pá na mão um picarete, enxada, aí revolve tudo e pega o seu ouro, pega o diamante, estoura com o que ele quer estourar. E ele conta que lá, nesses garimpos do Alto Garças, ele conhecia um ou dois ou três, não sei quantos foram, que tinham participado da coluna Prestes. Entendeu? Tipo, ele falava que conheceu garimpeiros que outrora tinha entrado naquela turbulência da coluna Prestes. Vê você. Aí eu li esse livro, e esse livro me inspirou um pouco. Quando foi em 69, em 70, lá para janeiro de 70, eu reforçado um pouco por esse magnetismo desse livro que eu li, eu digo, Tatá, eu estou te dando trabalho, você está trabalhando, você não pode ficar me sustentando, eu não posso mais trabalhar, outra coisa, eu estou quase caindo, eu vou sair do Rio de Janeiro. Aí saí, eu estava alimentado mais pelo o que eu li nesse livro, está entendendo? Eu digo, eu saio sem dinheiro, eu saio sem nada, mas
Eu com saúde e jovem, naquele tempo eu tinha 20 para 30 anos, em 70, eu não ia morrer de fome. Aí eu não fui para Brasília. Quando chegou nessa época de Cristalina, você conhece Cristalina? Quando eu fui em Cristalina, saltei. Saltei, o dinheiro já estava quase se acabando. Está entendendo? Eu digo, o que é que eu vou fazer em Brasília com quase nada? Não vou. Chega lá e eu pensei assim, não vou ficar nesse lugar pequeno aqui, tem alguma coisa para eu fazer, eu ganho dinheiro. Aí, lá em Cristalina, eu encontrei uma obra, trabalhei lá alguns bicos nessa obra, conheci que lá é a região de garimpo de cristal, lá dá muito cristal. Aí conheci na obra que eu trabalhei lá em Cristalina, quando saí logo do Rio, da Carro Tatá. Eu conheci muitos garimpeiros e esse garimpeiro disse, rapaz, tem um garimpo bom que era garimpo de diamante. Vamos para lá. Aí de Cristalina já viajei para Catalão, para um garimpo de diamante. Naquele tempo teve 29 para 30 anos. Meu espírito de aventura, de revolta. Espírito de aventureiro. Agora, vamos encerrando com o seguinte tema. Você viu alguma importância na UNA para a sua reintegração e no contexto da história da anistia? Vi, sim, vi, com certeza vi. Vi porque a UNA, foi na UNA que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2000. O Lourenço Senna estava me defendendo, mas eu vi que... Quando entrei em contato com o Lourenço Senna, eu entrei em Manaus, estava em Manaus. Aí um senhor que foi defendido pelo Lourenço Senna, que era social reformado, não sei quem, Olegário o nome dele. Um padre lá, eu conheci um padre lá em Manaus, que esse padre disse, olha, moço, você tem direitos a uma anistia. Mas você, para ter esse direito à anistia, você tem que ser defendido pela justiça. Eu vou dar o nome do cidadão, você na casa dele, que ele é seu ex-companheiro da Marinha, o padre falando, né? Esse padre prestava serviço lá para a capitania de Manaus. Aí eu fui na casa desse homem, que o padre me deu o endereço, e disse, pai, eu sou seu colega na Marinha, eu sou ex-marinheiro. Ele disse, olha, eu sou social reformado. Eu digo, e quem é o advogado que está com esse processo? Ele deu o nome do Lourenço Senna e o endereço. Aí eu telefonei para o Lourenço Senna, contei. Aí o Lourenço Senna disse, olha, rapaz, mas eu tinha a impressão, naquele tempo eu tinha a impressão que quem tinha participado da luta armada não ia ter direito a essa anistia. Ele não ia ter direito. Aí de lá eu perguntei para o doutor Lourenço, olha, eu tive participação em revoltas. Qual foi a revolta que você compareceu, que você participou? Digo, o senhor não fala na guerrilha do Araguaia? Não, do Araguaia não, do Caparaó. Ele disse, olha, conheço alguém que compareceu por lá. Digo, o senhor, quem? Disse um. Ele disse o Tatá, doutor Lênio Senna. Ele disse, o Tatá foi meu companheiro, o Otacílio, o nome dele é Otacílio. Bem, aí o Lênio Senna me orientou como entrar no processo. Entrei para o processo, ele começou a me defender, mas ia se prolongar muito. Eu não sabia nada da UNA. Até 2000, eu não sabia nada de UNA. Não sabia. Quando foi em 2000, eu vim para o Rio de Janeiro. Me aconteceu, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu sempre fui só e tinha mobilidade para ir onde eu queria, eu ia sem muita dificuldade. Aí cheguei aqui no Rio de Janeiro, tive contato com a UNA. E quem me recebeu foi eu aqui nessa sala. Foi você, né? Então você acha que a UNA realmente tem importância. Agora eu quero que você me fale o que você achou dessa iniciativa minha como presidente de gerar esses depoimentos para formatar a memória da UNA. Esse depoimento nosso vai ficar arquivado como uma história nossa, dos participantes, de nós que participamos desses eventos, desse período tão cruel que houve nesses 21 anos de ditadura. Então, eu vejo a necessidade de preservarmos a memória de quem participou desses acontecimentos. Muito obrigado. Eu quero agradecer, você realmente representa o herói, não aquele herói de quadrinho, mas aquele herói realmente da vida real. Que é isso? A atitude que você tomou em tentar desarmar aquele bandido, a sua participação na guerrilha do Caparaó, tudo isso vem caracterizar o seu caráter de um homem realmente de combate.
Meus parabéns e muito obrigado. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.